pode ser uma coisa que pode te ajudar a você receber uma palavra, ser muito abençoado, mas isso pode afundar você. Tem gente afundando, naufragando na fé por causa de internet. Ali tem ideia de todo mundo, nem tudo que brilha é ouro não, gente. A Bíblia fala sobre os falsos profetas, pessoas que distorcem a palavra de Deus, pessoas que usam a palavra de Deus para incitar o ódio em você. Jesus não é ódio, Jesus é amor. Você está entendendo? Então você tem que ter cuidado, fica com a palavra de Deus, come ela, entendeu? Ai, Senhor, me ajuda a meditar. Pega lá o que o pastora prega. Esquece o pastor é só instrumento, irmão. Esquece isso. Pastor, então salvo, não, salvo é Jesus, entendeu? Eles são só instrumentos. Na marca, eu tenho tanta coisa aqui na minha Bíblia, se você ver, marcado com aquele marcador de texto que o meu pastor pregou. Aí eu vou lá, aí vou estudando, vou marcando. Aí depois eu estou lá em casa e tal, escolho lá, o pastor pregou isso aqui, começo a meditar no que Deus disse. A gente cresce, a gente vence com a palavra. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então tem que ter cuidado com esse negócio de internet, cuidado com isso, porque isso aí toda hora vem em vídeo de não sei quem, não sei o que lá, não sei o que lá, e as pessoas falam sem sabedoria, sem inspiração do Espírito Santo. São histórias lindas de reflexão, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Eu nem escuto, eu não sei, desculpa gente, eu estou sendo ignorante não, mas é que o meu tempo é raro. Eu vou deixar de ler uma palavra para ficar vendo a vida do fulano, aquela história de João Maria, João e o pé de feijão. Ai, não dá, pessoal. Como é que eu vou ser abençoado desse jeito? A fé vem pelo ouvir, a fé não vem pelo ouvir. A gente já falou bem claro, é a palavra de Deus, não é qualquer coisa. Então tem muita gente perdendo bênção porque a pessoa está indo para esse lado. Gente, tem que vigiar. Olha o que está escrito aqui. Eu vou mostrar a vocês aqui. Cuidado com o evangelho distorcido, pessoal. Fica com o que Deus está falando. Glória a Deus. É impressionante hoje, né? A gente fica triste de ver o tanto de coisa ruim que tem acontecido. Tem muita gente sofrendo. Mas você vai olhar, não é todo mundo que quer a palavra de Deus. A palavra de Deus a pessoa quer tudo. Aí bota um troço ali que não tem nada a ver. Vem cá que eu vou te contar o vídeo severino. A pessoa fica lá horas, vê mais não sei o que, e a palavra mesmo está indo embora. O que libera, o que cura, o que transforma, muitas pessoas não querem ouvir. Entendeu? E esse que tem sido o problema. Se a gente pegar firme com Deus, não vou ficar com a palavra. E Deus falou comigo. Gente, eu duvido se a nossa vida não muda assim. Com certeza, toda pessoa que se aproxima de Jesus, a vida da pessoa começa a mudar. Mas a gente tem que ter cuidado. O mundo está cheio de distração. O inimigo está usando coisas para distrair as pessoas, para elas não focar na palavra. Outros é para não aceitar o que o pastor fala. Tem pessoa que o pastor está pregando uma coisa, a pessoa vai para casa e vai ler outra. Não, pode deixar que Deus já falou comigo aqui. Mas a palavra de Deus diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se Jesus enviou os pastores para pregar, é porque Deus fala para a gente através da pregação. Eu não posso desprezar o que o meu pastor prega. Isso é um problema na minha vida. O pastor vai lá pregando, não vou nem ouvir a palavra, porque eu já sei já. Deus está falando aqui comigo. Mas não existe isso, gente. Se eu fizer isso, eu estou muito desviada. Mas eu não consigo ouvir mais Deus. Entendeu? Não funciona desse jeito. Eu tenho que prestar atenção no que Deus está falando através lá do pastor. Então ele está falando o seguinte, vamos lá. Lá
Timóteo, 1 Timóteo. Ah, pastor, mas eu queria tanto que Deus fizesse um milagre na minha vida. Mas Deus quer, eu acho que Deus não quer. Tinha um leproso na Bíblia, que ele chegou perto de Jesus e falou assim: Senhor, se queres, nem pode limpar. O que Jesus falou para ele? Quero ser limpo. O que você quer que é de bom para você e para sua família, Deus também quer. Tem alguma coisinha que tenta te desviar, é coisa que você esquece a palavra, não medita a palavra, fica ouvindo coisa que não deve na internet, aí isso atrapalha o que Deus tem para fazer. Glória a Deus. Você ficar focado naquilo que Deus disse, porque Ele disse assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Se Deus falou pela palavra dele, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse assim: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então tudo que Deus está te prometendo pela Bíblia tem que acontecer na sua vida, vai acontecer. É uma promessa de Deus, mas você tem que ficar com aquilo que Ele falou, não com historinha fiada, entendeu? Irmão, tem que ficar na palavra. E hoje é uma luta para você ficar na palavra. É muita distração. O Zezinho disse, o Toninho também falou, tem que ter cuidado. Deus não está enganando pessoas, tirando as pessoas da igreja para levar as pessoas para o lado da religiosidade. Entendeu? Religiosidade é a pessoa que pensa que está com Deus, mas ela não tem intimidade com Deus. Aí como é que faz? Lá no 1 Timóteo 4, versículo 7. Não, não é São Timóteo. É 2 Timóteo, né? Não é primeira não, 2 Timóteo 4. E às vezes você está pensando, mas não sei o que Deus está falando isso. Não, presta bem atenção. Presta bem atenção. Deus não quer que você caia no laço do maligno desse século. Já viu lá no livro de Efésios 6? Falou assim: os príncipes das trevas deste século. E isso é que ele está fazendo, distraindo as pessoas com o celular, com a internet, não sei o que, revelação, para as pessoas não serem abençoadas. Deus está vendo isso, essa maldade do diabo está atrapalhando muitas pessoas de ser feliz, e Ele não quer que você caia nisso. Ele está te ensinando. Você que já passou por umas coisinhas aí na tua vida, você tem um pouco de experiência, não tem? Você não quer ensinar os seus filhos a não passar por aquilo ali? Cuidado, isso aí é furada. Aí Deus está vendo que o demônio está enganando muita gente, está tentando abrir os nossos olhos, para a gente se dedicar à palavra de Deus, à oração, ao jejum, se voltar para as coisas de Deus. Glória a Deus. Esquecer esse negócio que Toninho disse, fulano falou. Gente, se você está num lugar onde tem a palavra de Deus, pastor, abre a Bíblia, prega a palavra para você. Você está num lugar onde você está bem alimentado, você não tem necessidade disso. Porque se você pegar e, vamos supor assim, vou na casa do Toninho, tomo um copo de vitamina, vou na casa do Getúlio, eu almoço, vou na casa do Bernardinho, tomo café, vou na casa do Getúlio, eu almoço, daqui a pouco você vai passar mal, irmão. E pior, você não sabe nem o que te fez mal, você comeu tanta coisa. Você está entendendo? Você tem que examinar. Tem gente que não faz isso. A Bíblia diz assim: examinar as Escrituras
e repique a mão. O Paulo pregava num lugar onde ele pregava, o pessoal abria a Bíblia para ver se era aquilo ali mesmo. Cadê? Onde que está? Eles queriam saber se realmente o que Paulo estava pregando era historinha, se estava mesmo na Bíblia. Hoje as pessoas não examinam a escritura, elas estão como papagaio, que falam para elas e saem falando. A doença não foi feita para dar no poste, aí todo mundo está espalhando que a doença não foi feita para dar no poste. Eles saem igual um papagaio, repetindo o que o outro falou. Mas não precisa tomar Santa Ceia. Santa Ceia é só na época de Jesus. A pessoa vai repetindo, aí vai vivendo errado, vai vivendo fora da palavra, cheio de problemas, cheio de luta. Então o negócio é a gente estar aqui, ó. Jesus, ele a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, é o começo, é o alicerce de tudo. E para mim ter fé, eu preciso ouvir a palavra, tem que ser a palavra de Deus. Eu não posso estar à tarde historinha, o fulano falou, tem gente que perde muito tempo ali. Tempo que você está ali vendo vídeo de Toinho, vídeo de Geraldino, de Bernardino. Se você estudasse a Bíblia, você ia adquirir um conhecimento, meu Deus, você ia saber coisa maravilhosa. Ou estudasse um bom livro, igual outro dia eu estava estudando lá, sobre o livro que fala sobre o poder das palavras. Eu falei, Jesus, que poderoso esse livro. Entendeu? Coisas que não estavam acontecendo na vida das pessoas que elas não sabiam, mas era maldição, palavra. Né? Diz que a palavra de Deus diz que a gente deve adquirir o conhecimento. Agora a gente troca isso por conversa que não tem nada a ver com Jesus. Entendeu? Se você escrever aí uma palavra de Deus com 5 linhas, a pessoa não tem paciência de escutar. Então, quando 3 linhas, já não tem paciência. Agora tem história que o pessoal conta lá, a história da reflexão, pássaro e o menino. A pessoa tem 3 horas ali lendo aquela história, muita história que não edifica, nem verdade não é. Entendeu? Aí a pessoa vai ficando vazia de Deus, vazia de Deus, vazia de Deus, vazia de Deus, chega uma hora. O que acontece com o saco vazio? Caiu. Você está entendendo? Está vazio, não tem nada. O problema é esse. Não diz igual o ditado que diz saco vazio não para de pé? Você acaba caindo na fé, porque está tão vazio. Não tem Jesus, não se enche de Deus, ele se enche da palavra, mas não faz isso, não tem. No primeiro ventinho o bicho cai. Aí ele está falando aqui, vamos lá, isso é Bíblia que eu estou falando a você, vamos ver aqui na Bíblia. O apóstolo Paulo já alertava isso já. 2 Timóteo 3, versículo 4. Acharam aí? 3, 4. Achar? Não, pessoal. 3, 4. 2 Timóteo 4. 3, 4. 4. Glória a Deus. Aí ele está dizendo assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, não é isso? Na sua vida, no seu reino, que pregues a palavra. Está mandando pregar o quê? É outra coisa que eu tenho que vigiar. Eu não posso ficar pregando história. Mas eu escutei uma história tão linda de Bernardino. Mas não foi isso que Deus mandou falar. A história pode ser linda, maravilhosa, mas é da palavra? Não. A única coisa que liberta, pessoal, é a palavra, porque Jesus, ele é o verbo vivo que desceu do céu.
Jesus é a palavra de Deus. Entendeu? Então eu não posso ficar aqui contando, inventando uma história, porque nem abre a Bíblia. Quer dizer, as coisas não andam, mas o pessoal vai ficar tudo vivendo de historinha. Entendeu? Tem que ser a palavra de Deus. Então, pregue a palavra, né? Ó, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redardes, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Por quê, pessoal? Preste atenção. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. O apóstolo Paulo, não sei se vocês já sabem, né? Que o apóstolo Paulo, ele era profeta. Quem é isso, pastor? Está escrito na Bíblia, gente. Vocês estão lá no livro de Atos, depois eu vou procurar lá. O apóstolo Paulo, ele era profeta. Ele era missionário, era apóstolo, era profeta, tinha todos os dons do Espírito Santo. Sabe o que significa um profeta? Ele é o porta-voz de Deus, mas o profeta, antigamente, ele também era chamado de vidente. Mas, pastor, por quê? Porque ele previa as coisas futuras. Entendeu? Se você ler o livro de Isaías, ele foi um profeta messiânico. Pastor, o que significa isso? Ele previa a vinda de Jesus Cristo. Você vai ver lá no livro de Isaías, ele está falando exatamente o que aconteceu com Jesus, que iria acontecer. Ele já profetizava o que ia acontecer na vinda de Jesus. Ele era um profeta messiânico. Ele já previa a vinda de Cristo. Então, antigamente, um profeta ele era chamado de vidente, porque ele profetizava algo que ainda poderia profetizar e acontecia aqui, mas também profetizava coisas que ainda estavam por vir. E o apóstolo Paulo, ele também era profeta. Depois eu ver se eu acho esse versículo lá e vou colocar. Se eu lembrar, eu vou botar lá na agenda. Você vê onde está escrito isso. Ele já previa esse tempo aqui, que nós estamos vivendo hoje. Porque ele está falando aqui que o pessoal não sofreria sã doutrina. O que é isso? Muitas pessoas querem ser abençoadas. Mas tem muitas pessoas que não querem mais a palavra de Deus. A verdade é essa. A pessoa quer ser abençoada, está de revelação da cabeça dela mesmo. Ela não aceita mais a palavra, não aceita mais o que o pastor prega, a pastora prega. Você está entendendo? A pessoa não está aceitando mais isso. Eles estão indo atrás de histórias. Mas o que eles não entendem é o seguinte: história não vai libertar ninguém. De revelação, por isso não vai libertar ninguém, isso não vai salvar ninguém, isso não vai curar ninguém. Gente, ser fraco, sem sentido, sem poder, não tem poder para libertar. O que tem poder é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus. Diz que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Por que ela é viva? Porque ela e Jesus é a mesma pessoa. Sim ou não? Então ele está falando assim, ó. E amontoarão para si, não sofrerão mais a sã doutrina. Muitos não vão aceitar mais a palavra de Deus. Mas tendo comichão nos ouvidos. Está vendo? O que é isso, comichão no ouvido? A pessoa não para com ela. A pessoa não escuta uma coisa só. Eu estou aqui na igreja, estou escutando a palavra. Eu vou para casa, tenho que escutar o fulano de tal. Aí eu vou no TikTok, escuto fulano de tal. Aí eu vou para o Instagram, escuto o outro. Você está entendendo? É como chama nos ouvidos. Você não consegue ficar com uma palavra só. Tudo que vier, você não sossega. Entendeu? Tem gente que está assim. E na verdade, por isso que ele está falando aqui, não sofrerão mais a sã doutrina. A pessoa não quer mais a palavra. Agora, se for conversa do Getúlio, do Bernardino, aí eles estão se enchendo de coisa que não é de Deus. Estão cheios de coisas vazias, que não libertam, que não.
entendeu? Aí vai lá, aleluia, glória a Deus. Aí passa por outro, oh, aleluia também, amém, eu recebo. Mas a palavra mesmo de Deus, que é para libertar, para culturar, a pessoa não fica com a palavra. Você tem comichão na vida, ela não consegue ouvir uma coisa só que Deus está falando. Embora isso pareça ser uma coisa simples, talvez para você seja uma coisa simples, mas essa palavra é muito forte. E a palavra de Deus diz que o evangelho é um só. Se você sair para lá e para cá, você toma o evangelho errado. E o evangelho errado, você fica na igreja achando que está no certo, não está, e não acontece nada. Ah, mas o problema é a igreja. Mas a igreja está ensinando? Tá, não, mas aí a pessoa, a igreja ensina o certo. A pessoa vai para casa, vai para o TikTok, vai para o Instagram, vai para não sei de onde. Esquece o que Deus pregou na igreja. O que Deus falou na igreja. A culpa é da igreja. Não é, você tem que guardar o que você tem. Isso está escrito lá no Apocalipse. Guarda o que tens, para o inimigo não tirar de você, não roubar você a tua coroa. Você tem que guardar a sua pérola. A Bíblia diz que a palavra de Deus é considerada uma pérola, um tesouro. O homem acha e esconde no seu coração. Você já viu isso, essa parábola? É uma parábola que tem na Bíblia. A palavra de Deus é considerada uma pérola, um tesouro que o homem encontra e esconde no seu coração. Não deixa ninguém tirar. Por isso que a palavra também diz: ouvindo alguém a palavra do rei, não a entendendo, o maligno vai vir e vai roubar aquela palavra do seu coração, para que você não, a tua vida não muda, a sua família não muda. Lembra da Lídia? A família da Lídia não era salva por quê? Porque a Lídia, ela não prestava atenção no que o Paulo pregava. Vai ver que ela esquecia. Não sei, ela não prestava atenção, embora o diabo roubava, porque a Bíblia diz que Deus teve que abrir o entendimento do coração dela para que ela ficasse atenta ao que o Paulo pregava. Vai ver que a Lídia tinha comichão no ouvido, ela prestava atenção no que todo mundo falava, menos o Paulo. E Deus falou, vai ter que abrir o coração dela para entender, ficar atento ao que Paulo está falando. Só depois que ela prestou atenção no que Paulo estava falando, que a família dela foi salva. Quer dizer, ela era uma mulher que ia para a igreja, ela servia a Deus, fazia tudo direitinho, mas a palavra de Deus não entrava nela. O coração dela estava, pelo menos porque o Paulo pregava, ela não deixava. Tem gente que abre o coração para um montão de troço que não tem nada a ver com Deus, e a palavra de Deus, a pessoa fecha o coração. Aí como é que vai acontecer, irmão, milagre? Então a gente tem que vigiar isso. Você que tem o dever de guardar, por isso que a palavra diz: guarda o que é teu. Deus te deu aquela palavra, segura. Aquela palavra ali é a semente, irmão, é a chave que Deus está te dando para você abrir a porta lá, para você vencer aqueles problemas, aquelas dificuldades na sua vida. Mas se você esquecer ela passar batida, aí já era. Aí o demônio faz de você botar outras coisas no meio. Aí você esquece aquilo lá que era para te abençoar. O tempo vai passando, as coisas não acontecem. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Aí ele está falando aqui, terão o quê? Comichão nos ouvidos. As pessoas estão assim. De vez de ficar com o pastor está pregando, a pessoa vai lá. Não, porque o fulano de Getúlio falou isso. Porque o bispo Getúlio de tal falou aquilo. Não, porque o levita fulano de tal falou aquilo. Não, mas você nem sabe. Primeiro, você nem sabe dessas pessoas que estão certas e que estão erradas. Você tem que pedir a Deus discernimento de espírito. Porque às vezes a gente acabou de ver, tem pessoa que está pregando na internet cheia de ódio, a pessoa, aleluia, você está vendo o cara lá na força do ódio ali no altar, você está entendendo? Estou julgando ninguém não, estou falando que você tem que abrir os seus olhos para entender quem é de Deus, quem não é de Deus. Se você não tiver o discernimento do Espírito Santo, você nunca vai entender se aquele pastor está sendo usado ou não. Você tem que pedir a Deus o discernimento do Espírito. Às vezes a pessoa está pregando para você cheio de ódio, às vezes a pessoa que está pregando para você está pior do que você, está cheio de ódio. Entendeu?
Se deixar, mata qualquer um. E está botando a mão na tua cabeça, está orando por você, esse cara até botou uma carga pesada em você. Você acredita? Que a pessoa também que não está no sob o Espírito Santo, até perigoso ela botar a mão na tua cabeça e te orar. A pessoa não está em condições de fazer isso, às vezes a pessoa está cheia de demônio. Você está entendendo? Eu aceito, toma aqui minha cabeça. Não, meu pastor uma vez me ensinou isso. Não está vendo? Não é qualquer um que você pode deixar botar a mão na tua cabeça e botar. Você tem que ver se a pessoa realmente é de Deus. Entendeu? É perigoso que você está pior do que você está botando a mão na tua cabeça. Você está entendendo? Sim ou não? Então você tem que vigiar o que você ouve, pessoal. Aquilo ali vai entrar no seu coração. Se entrar errado, você vai ficar andando errado toda a vida, pensando que está certo. Um evangelho errado acaba com a sua vida, irmão. Destrói a sua vida, sério. Tinha um homem lá chamado Teudas, que ele começou a ensinar o evangelho lá todo distorcido. Foram 400 homens que foram atrás da cabeça deles, 400 foram destruídos. Entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo falava para a igreja, gente, cuidado. Se alguém pregar um evangelho para você que não seja as sãs doutrinas de Jesus Cristo, que seja anátema, isso é uma maldição, cuidado. Você, de vez de edificar a sua casa, você amaldiçoou a sua casa toda. Você deve levar a bênção, você está levando maldição, então tem que ter cuidado. Pede discernimento ao Senhor. Até no louvor, se você é uma pessoa de Deus, você tem discernimento de espírito. Você sabe quando a pessoa está louvando, que é um louvor de adoração, ou quando a pessoa está só cantando para o povo. Você sabe, se você é de Deus, você sabe. Você tem discernimento de espírito. Você sabe se o homem que está pregando é verdade, ou se aquilo ali não tem nada a ver com Deus. Só em você ouvir 5 minutos você já vê isso. É até a palavra que está na Bíblia, mas não tem nada a ver com Deus. O diabo também pregava, gente. O diabo ele foi tentar pregar para Jesus, está escrito. Seus anjos darão ordem a seu respeito. Está escrito isso? Tá, no Salmo 91. Só que não era Deus que estava usando. Deus não estava usando o diabo para pregar para Jesus. Você está entendendo? Simplesmente o diabo estava tentando distorcer a palavra, para fazer Jesus pecar com a palavra. Você está entendendo? Tem pessoas que usam alguns versículos, distorcem tudo. Você, aleluia, meu Deus, fez você pecar com a palavra. Então ele está dizendo aqui, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si o quê? Doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Por exemplo, a pessoa, ela não aceita devolver o dízimo do Senhor, então ela vai para uma igreja que lá prega que não precisa de dar dízimo. Pastor, não existe, essa igreja existe. Existe uma igreja aí que o pastor prega contra dízimo. Entendeu? Mas pastor, por que isso? Porque o diabo tem que fazer o povo errar, pessoal. De alguma forma. Então tem os instrumentos de Deus e tem os instrumentos dele. Se o diabo usar uma pessoa, uma seita dele, do diabo, você vai ouvir? Vai, fala a verdade. Se ele criar o diabo criar uma igreja, uma seita que é dele, escancarado, é dele, o diabo, você vai lá ouvir? Mas se ele vier fingindo que é um pregador, que é um, você vai. Aí ali vai te ensinar tudo errado. Você está entendendo? Aí, por exemplo, os membros daquela igreja ali, ninguém ali dizima, porque ele falou que ali é proibido dizimar naquela igreja. No dia do juízo, quando tiver que entrar lá naquela porta lá, que a gente estiver cara a cara com o nosso Senhor, com aqueles olhos com chama de fogo,
É a própria palavra que vai julgar a gente. Aí está escrito assim, ó, os roubadores não herdarão o reino de Deus. Para onde vai o membro daquela igreja? Ué, uma palavra é palavra. Ninguém vai falar, eu só quero ir para a igreja. Não é isso. Jesus falou naquele dia, nem todos que me disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai é que entrarão. Muitos dirão, meu teu nome expulsei demônio, curei enfermo, fiz isso, fiz aquilo. E o Senhor irá falar para eles, apartai-vos todos vós que praticais a iniquidade, ali haverá choro e ranger de dente, porque só vai entrar no céu, pessoal, quem obedece a palavra. Mas a pessoa querendo se livrar do dízimo, ela vai para lá. Opa, aqui que é a igreja certa para mim. Está entendendo? A pessoa gosta de tomar um birinite, não quer se converter de jeito nenhum. Quer servir a Jesus e sair final de semana com os amigos para tomar um birinite. Ela vai procurar uma igreja que ali aprova você beber bebida alcoólica. Pastor, mas que absurdo, existe essa igreja? Existe. Eu já conheci pessoas de igreja que lá não proibia. Até, inclusive, eu podia até beber um vinhozinho em casa, uma bebida em casa, não tinha problema nenhum. Eu já fiz parte de uma igreja que podia beber. Eu ia para lá, e aí o líder lá da igreja pregava, né, falava lá a pregação dele lá, gente, você vai sair no sábado, tomar sua cervejinha, sua família, tranquilo, mas não deixa de vir para a igreja domingo, não. E eu já era pinguça mesmo, né? Então para mim estava bom. Eu ia para a igreja domingo, enchia o pote. Eu ia para a igreja e enchia o pote, sexta, sábado, domingo. Isso aí, né? É isso. Aí da bebida, passou para as drogas, passou para as outras coisas, com a vida no fundo do poço, toda destruída. Mas para... Irmão, o Ronaldo, o povo, se eles não saírem dali e não se converter, tadinho, eles vão pagar o preço que eles vão estar ensinando errado. Mas a pessoa que ensina errado, essa pessoa, a Bíblia diz que terá o mais duro juízo. Pessoas que dizem que não pode batizar, tem que fazer curso para batizar, que tem que só batiza se for casado. Essas pessoas, elas estão impedindo os outros de entrarem na salvação no reino dos céus. Isso é uma coisa muito séria. Estão impedindo as pessoas de se salvar, porque não é isso que está escrito na Bíblia. Vai para vasculhar a Bíblia toda, onde que está escrito isso na Bíblia? Não é. Está escrito o seguinte: quem crê e for batizado, será salvo. Porque a salvação é individual. Se o cara não quer casar, eu vou para o inferno, entendeu? Porque o cara não quer casar comigo. Não, irmão. A mulher descrente, se o homem descrente consente em habitar com você, você habite e vice-versa. A mulher crente santifica o seu marido. Se o cara ainda não se converteu em incrédulo, e eu não vou abandonar Jesus por causa dele, eu não vou deixar de ser batizado, buscar minha salvação por causa dele. Eu vou orar por ele, através de mim ele vai se converter. Eu vou lá na frente, se ele quiser, ele batiza também, mas eu não posso perder minha salvação por causa de ninguém. A salvação é individual, e a pessoa, se fosse assim. Eu conheço um pessoal, não é só um não, mais de um. Que um quer casar, o outro não quer casar de jeito nenhum. A pessoa está orando para o outro casar. E já vivem junto a vida e tem uma família, tem filhos e tudo, mas o elemento não quer casar de jeito nenhum. Entendeu? Aí vai obrigado, vai tomar uma facão no pescoço dele. Você é obrigado a casar e batizar. Não, porque nada é a força nem a violência.
Mas a pessoa sentiu no coração, eu amo Jesus, eu quero Jesus. Então ela desce as águas, ela se batiza, ela aceita Jesus. A salvação é individual. Se não morre os dois assim, vai para onde? Entendeu como é que funciona? Não funciona desse jeito. Mas tem gente que impede a pessoa de entrar no reino do céu. É complicado. Não. Isso aí é coisa séria. Isso aí está impedindo a pessoa de entrar no reino do céu. Hora de que você não sabe nem como a pessoa vai morrer. Aí a pessoa está com um negocinho aí, não está em condições financeiras de casar rápido, você deixa de batizar lá hoje, ela morre amanhã e morreu sem a salvação. Você está entendendo? Eu fui batizada nas águas e fui batizada com o Espírito Santo. Eu não era casada no papel, eu morava com meu marido, eu vim do mundo com ele. Tá? Não é que eu comecei errado, não. Se eu fosse da igreja, eu teria começado errado. Porque o certo era namorar, noivar e casar. Mas eu não conhecia Jesus. Eu e ele, a gente se conheceu no mundão. Depois é que nós viemos para a igreja. Já éramos uma família. Já tínhamos nossos filhos, já vivíamos juntos há muitos anos. E eu vim assim para a presença de Deus. Jesus não falou, vinde como estás? Eu fui batizada nas águas, fui batizada com o Espírito Santo. Aí eu e ele, a gente ainda não era casado no papel. Depois que a gente casou. Agora, se não pode ser batizado, se ainda não é casado no papel, o Espírito Santo de Deus, então errou em ter me batizado. Jesus errou então ter me batizado com o Espírito Santo. Você está entendendo? Sim ou não? Eu não era casada no meu papel, não. Mas por que Jesus então me batizou com o Espírito Santo? Só ele pode fazer esse batismo. Está entendendo, pessoal, como é doutrinas de homem isso? Isso não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver. Depois, lá na frente, eu e meu marido casamos. E outra coisa, não foi só eu não. Eu e meu marido não fomos batizados pelo dia. Ele não era casado no papel comigo, nem eu com ele, depois que nós casamos. Entendeu? Então tem gente impedindo o pessoal de entrar no reino do céu. Se eu quero continuar aí, por exemplo, na fornicação, tendo relação antes do casamento, se eu acho que é normal eu casar, divorciar, casar de novo, divorciar, casar de novo, eu vou para uma igreja onde ninguém mexe com isso. Ali, tá bom. Até o pastor casou, divorciou mais de 10 vezes, tá ótimo, essa igreja é ideal para mim. Porque ela não mexe com o pecado da pessoa. A pessoa pode continuar vivendo o pecado, como se nada tivesse acontecido. Só que a vida da pessoa vai virar um fiasco, cheio de problema. Porque a gente que está com Jesus, já temos uma lutinha, imagina quem não está. Começa a vir a luta, começa a vir desespero. Por quê? Porque a pessoa está separada de Deus. Ela está na igreja, mas separada de Deus. Eu, depois que conheci Jesus, eu me acertei lá, graças a Deus eu casei com meu marido. Mas pessoal, uma pessoa que está na igreja, você sabe que aquilo ali, que casamento, você casou no altar, foi apresentar diante de um pastor, no altar de Deus, fez votos diante do Espírito Santo. Agora eu não quero mais Bernardinho, não deu certo, vou casar com Jesus. Errado, irmão. Você sabia da palavra. Se você não soubesse, tudo bem, você vê lá no mundo da ignorância, a Bíblia não leva em conta a época da ignorância, mas a pessoa sabendo ela fazer, ela está pecando a Deus. Irmão. Você está entendendo? A pessoa, Jesus falou muito bem claro que a pessoa ela vive com aquela outra pessoa ali em adultério. E adultério é um pecado.
Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Você está entendendo? Quando você não sabe, está tranquilo. Você vê lá de fora, não sabia nada, né? Deus vai contar dali para frente. Que você sabe. Agora depois já tem pessoas que sabem que seu pecado. Troca de relacionamento, troca de marido ou troca de roupa. E está errado. E às vezes casa com o marido dos outros, com mulher dos outros. Está errado, gente. O João Batista perdeu a cabeça dele por causa disso. Ele estava repreendendo lá o Herodes, né? O rei lá, que estava com a mulher, o irmão dele. Você está entendendo? Não é dos outros. Isso é muito sério. O Abraão, ele foi para uma cidade junto com a Sara. Sara era muito bonita. E sabe o que ele fez? Chegou lá na cidade, ele com medo. O pessoal, sei lá, o pessoal matasse ele para ele tomasse Sara dele, né? Que Sara era muito bonita. O que ele disse? Ele falou para o pessoal que Sara era irmã dele. Aí o rei, quando bateu o olho em Sara, ficou doido. Sua irmã começou e mandou tratar o Abraão muito bem. Olha, dá de tudo para esse homem, alimenta os animais dele, entendeu? E a Sara traz para cá. Mandou levar a Sara para o palácio dele. Aí o que aconteceu? O rei dormiu durante a noite, mas a intenção do rei era ter relação com a Sara. Ele já estava de olho na Sara. Só que durante a noite ele teve um sonho esquisito, né? E no sonho lá, se foi um sonho, se foi Deus, não sei lá, eu sei que Deus falou com ele lá, que se ele tocasse naquela mulher ali, ia ter um problema bem sério, que aquela mulher era a mulher do servo dele. Irmão, teve um negócio lá, não sei se a mulher ficou estéril, foi uma coisa assim que foi, né? A mulher ficou tudo estéril, deu um problemaço lá. Ele não tinha nem tocado na mulher de Abraão, ele estava na intenção de tocar. Aí o rei descobriu e mandou chamar Abraão. Você está doido? Por que você não falou que você era tua mulher? Quer amaldiçoar a gente, só toco nela. Ia todo mundo morrer aqui. Entendeu? Olha só o que é um casamento, um matrimônio. Ele nem chegou a tocar na sala, já caiu uma maldição ali. Imagina se tocasse. Então tem gente que pega a mulher dos outros, pega a mulher dos outros. E ele era inocente, porque ele não sabia que era mesmo ele sem saber que era mulher. Tem gente que não é assim, irmão. Tá com a mulher dos outros, tá com o marido dos outros. E sabendo que são pecados. Poxa, o que a pessoa quer da vida, irmão? Depois, meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus, na minha vida? Meu Deus, o que está dando tudo errado? Poxa, a gente somos avisados, a gente não é louco, gente. Nós não somos animais irracionais, nós temos raciocínio. Deus está falando para a gente que aquilo é pecado. A pessoa vai lá e faz mesmo, na cara dura. Nada, conversa. Está escrito na Bíblia, a pessoa leu, vai lá e faz errado. Coisa, meu Deus, o que está acontecendo? Desaba tudo, irmão. Desaba tudo. Quando você não tem conhecimento da verdade, é uma coisa, Deus não leva em conta ainda da ignorância. Mas se eu sei, é diferente. Antes que eu conheci o meu esposo, o Samuel, ele não foi o único relacionamento meu. Tive outros relacionamentos. E quando conheci o Samuel, não tinha interesse de casar logo, não, a gente tem que casar primeiro, com o altar. Mas isso, quando conhecia a palavra, para mim era normal. Hoje eu conheço a palavra de Deus. Se hoje eu tivesse alguma intenção, pronto, vamos lá, vamos dormir fora. Jamais eu fazer procedência, eu conheço o Evangelho. Eu sei que isso seria um pecado feio com Jesus. Isso ia me custar um preço, porque eu sei da verdade que estou fazendo, eu sei
Hoje eu sei que se você... Um casinho que você... Não, mas é só uma vezinha só, Bernardinho, porque... Sabe como é que é? Uma vezinha que você fala, aquilo ali é um pecado, irmão, que você está falando. Você sabe da verdade. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E aí? Eu vou ter problema. Daqui a pouco desmorona tudo na minha família, na minha vida. Eu vou falar o que para Deus? O que eu vou falar para Deus, pessoal? Fala a verdade. Eu não sabia. Eu sem querer. O diabo me enganou igual a ela. O diabo me enganou, né? Já viu, tá? Você não estava bêbado, você não estava drogado, você não estava droga, você foi porque quis. Você sabia o que você estava fazendo. Porque a pessoa vai, durante a relação lá, a pessoa perdeu a memória. Porque daqui que ela vai para o hotel, sei lá para onde que ela vai, até lá ela tem raciocínio, gente, para saber que ela está indo fazer alguma coisa errada. Sim ou não? Aí está lá durante o dia, tá, sabe que está fazendo alguma coisa errada. Ou não? Você está entendendo? Se eu sair daqui, vou ali na padaria, vou comprar uma cerveja para me tomar. Eu sei que isso está errado diante de Deus. Jesus já me libertou de lá, vou voltar, o cão vai voltar ao vômito de novo. Você está entendendo? Então tem coisas que algumas pessoas, não é todas, sofrem porque elas não aceitam a palavra, elas não aceitam o Evangelho, elas se irmaram do jeito dela. A maioria, presta atenção, a maioria que está sofrendo muito é porque não aceita. Não aceita, a pessoa não aceita a palavra. Ela está assim, com o bichão no ouvido, ela vai procurar uma igreja que aceita o erro dela, que ali aceita casar, descasar, é normal. Agora aí uma que vai ensinar o certo, isso aí está errado. Que nem o João, né? O João falou assim, não é isso que você possuir essa mulher, essa mulher não é sua. Mandaram tocar a cabeça dele. Esse cara está falando demais, mas não era a mulher dele, estava falando a verdade. Entendeu? Mas tem pessoa que não aceita, naquela igreja ali não é bom para mim, porque ali ensina que você tem que fazer o certo. Mas é uma loucura a pessoa ir para a porta larga. A porta larga é a porta para a perdição, gente. É a porta para o abismo sem fim, um troço que não tem mais volta. Caiu ali, já era. Uma pessoa morre, por exemplo, lá no adultério, né? Está vivendo em adultério. Para onde que ela vai? Está entendendo? Gente, o pecado, tem pecado que parece ser muito gostoso, sabia? Uma delícia, mas é um lago que queima de fogo no enxofre, gente. E tem relacionamento que a pessoa, não consigo, meu Deus, eu sou apaixonada, quando eu vejo fulano, mas irmão, isso é um pecado. Se não é seu marido, não é sua esposa, é um pecado. Foge disso, está amarrado em nome de Jesus. É gostoso da mata, tem coisa que é gostoso da mata. Glória a Deus. Então, ele está falando o seguinte: mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme o quê? As suas concupiscências, que aceitam o pecado daquela pessoa. As concupiscências é os desejos da carne. Eu vou procurar uma igreja que não fale nada sobre aquele erro que a pessoa está cometendo. Olha o que o pessoal ia fazer mais, e desviarão os ouvidos da verdade. Isso está acontecendo. E a pessoa põe lá na live, lá está falando que ela tem que mudar, tem que se converter. Passa pela live para não escutar. Bobeira, palhaçada, pastor escrevendo piada. Aí vai lá e escuta outro: olha, Deus mandou te dizer que você orou, vai acontecer. E não vai acontecer, porque o Evangelho é boa notícia? Vai, mas se você for obediente.
Eu estou num pecado de adultério, de fornicação. Aí vem uma pessoa e fala para mim, olha, Deus vai te abençoar muito. Tem grandes bênçãos para a sua vida. Irmão, que Deus é esse que vai me abençoar assim? Eu estou errada. Não tem uma coisa estranha? Eu estou no pecado, Deus vai fazer isso tudo por mim? Poxa, sabia que agora para Deus o certo é errado é certo, não sabia. Porque Deus, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Ele disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se eu estiver fora da palavra, não tem como Deus operar, gente. Eu posso rodar, eu posso clamar, eu posso fazer o que for, mas se eu estiver fora da palavra, não tem como Deus operar. Será que essa pessoa não está mentindo para mim, não? Eu vou te levantar com raiva, com adultério, comunicação. A pessoa está dizendo que você, eu vou ser muito abençoado, Deus está muito alegre comigo, vai me dar uma enorme bênção. Será que eu não estou sendo enganada, não? Eu acho que Deus iria usar alguém para me corrigir. Olha, sei que você está fazendo está errado. Volta, dá tempo, pede perdão a Deus para Deus abençoar a sua vida. Sai fora desse relacionamento. Para com esse negócio de mentira, aí sim, aí é evangelho, vai me exortar a voltar para o caminho certo. Agora dizer que tudo que eu quero vai no caminho errado, eu não vou me enganando, não é normal. Aí ele diz assim, desviarão os ouvidos da verdade, voltando ao quê? Fábulas. Sabe o que é fábulas? Histórias, contos, coisa que não tem nada a ver com a palavra. Tem gente que perde tempo de ficar escrevendo história aí na internet, de 3 horas de história. Não tem um versículo da Bíblia, mas a pessoa não consegue escrever um versículo. Só Jesus na causa, gente. Então ele está dizendo aqui, mas tu, olha o que ele está falando para a gente, presta bem atenção, mas tu, se sóbrio, vigia, não cai nessas coisas não, fica firme com Deus, fica firme na palavra, se sóbrio, em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, não vai atrás disso não. Glória a Deus está falando para a gente ficar firme no que Ele tem ensinado a gente. Lá no livro de Gálatas, vamos lá rapidinho. Lá no livro de Gálatas. Pastora, mas eu estou aí, eu já vim aí errando algo já há muito tempo. E eu já fiz cada um pecado. Deus não quer saber o que você fez daqui para trás. Deus quer que você conserta daqui para frente. Daqui para frente eu não faço mais. Eu, quando conheci o Samuel, que nem eu falei, né? Eu já tive outros relacionamentos. Depois que eu conheci o Samuel, que a gente vinha para a igreja, assim que a gente entrou para a igreja, eu fui liberta primeiro. Ele foi embora de casa. Ele ficou 2 anos fora de casa. E nesses 2 anos que ele ficou fora de casa, eu não arrumei ninguém. Por quê? Porque lá atrás, eu já troquei de relacionamento, mas depois que eu conheci a palavra para cá, Jesus falou, agora não. Agora você vê com ele, é esse aí, até que a morte separe. Você está entendendo? Aí os 2 anos que eu fiquei lá sozinho, eu fui orando por ele. Não fui arrumar outra pessoa, porque Deus já falou para mim, agora você tem que lutar pelo seu marido. É ele que você vê junto com ele, então eu conheço ele como seu marido. Não tem outro. E dali para cá, mudou a história. Nunca mais eu fiz o que eu fazia antes. Quer dizer, Deus não está interessado que você fez daqui para trás, vamos consertar daqui para frente, pessoal. Aí ficou aí e tal, depois de 2 anos ele voltou para casa,
nós restauramos nosso relacionamento, casamos direitinho, para ficar mais bonitinho ainda, casamos. E ele faleceu. Também desde quando Samuel faleceu, que já faz 6 anos, nunca tive mais ninguém. Só Jesus na minha vida. Você está entendendo? Se eu tivesse interesse de ter, seria dentro dos padrões da Bíblia. Namorar, noivar e casar. Então, eu já errei muito na vida? Já, mas não significa que eu tenho que continuar errando. Da onde eu conheço a palavra para cá, a gente conserta. Glória a Deus, tem que ser assim com Jesus. Então, lá no livro de Gálatas, olha o que está escrito aí, Gálatas. Porque muito sofrimento, estou generalizando, não, mas tem muito sofrimento, pessoal, do pessoal está indo com as cabeças erradas, o pessoal está caindo dentro do pecado mesmo, escancarado. Ah, meu Deus, mas não sei o que está acontecendo isso. Com a palavra de Deus, né? Se a gente fosse enganado sem a palavra, tudo bem. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Mas a Bíblia diz que tem uns que rejeitou o conhecimento. Tem uns que sofrem por rejeitar, não é porque não conheceu. Às vezes o pastor já falou, um irmão já deu conselho, uma irmã já falou e a pessoa não aceitou. Glória a Deus. Então está escrito assim, ó, Gálatas 3, versículo 1. Acharem? Peraí, que eu acho que não é, gente. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Acharem? Olha o que está escrito aí, ó. Maravilha-me. Isso aqui é o apóstolo Paulo pregando para um povo, uma igreja, que ele ensinou a igreja caiu na doutrina. Caiu assim, na religiosidade, caiu em outros ensinamentos, depois de ter sido tão bem ensinado. Ele está falando assim, maravilha-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para onde? Para outro evangelho, quer dizer, eles mudaram o evangelho. Saíram da palavra e foram para outros ensinamentos, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o quê? O evangelho de Cristo. Tem uns que estão querendo transtornar, estão querendo mudar, te ensinar errado, tirar você do caminho certo. Porque às vezes você fica todo feliz, graças a Deus, aleluia, meu Deus, Deus me tirou do mundo e me trouxe para a presença dele. Você está pensando que o diabo vai tentar tirar você da presença dele e tirar você para o mundo. Tem uns que ele consegue tirar para o mundo de volta, mas tem outros que ele não consegue. A pessoa não quer mais largar Jesus, então o que ele faz? Tenta tirar a pessoa com o evangelho errado. Então a pessoa ficar na igreja, mas nada acontece. Está no evangelho errado, está na religiosidade, está no ensinamento errado. Quer dizer, nem ela está no mundo, nem ela está com Deus, ela está no meio do caminho. Você está entendendo, senhor? Nem um lado nem o outro. Nem o evangelho correto, nem fora do evangelho. Então ele disse o seguinte: mas ainda que nós mesmos, é isso, ou um anjo no céu nos anuncie outro evangelho, é isso que ele está falando? Ainda que nós mesmos
receba um anjo do céu, vos anunciou outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja o quê? Anátema. Ele está falando, se vier anunciar uma outra coisa para você diferente, isso seja uma maldição. Cuidado com isso. Anátema é maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos disse: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o quê? Anátema, maldição. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele era assim, ele não falava as coisas só para agradar o pessoal, não. Ele falava a verdade. Sim ou não? Porque, por exemplo, às vezes aquela pessoa lhe ajuda muito na igreja, ou ajuda muito o pastor, ajuda muito a pastora, ou aquela pessoa ali tem um dízimo bem gordinho, aí a pessoa está num adultério, numa fornicação, aí você se cala que é para não ofender aquela pessoa, para não parar disso. Isso não é de Deus. O apóstolo Paulo falou, eu não agrado não agrada a Deus, vou pregar a verdade. E que prega a verdade não é todo mundo que gosta, só aqueles que são de Jesus, que estão dispostos mesmo a obedecer, aqueles que estão dispostos mesmo a renunciar ao pecado para ficar com Cristo, esses aceitam o Evangelho, são os verdadeiros cristãos, são os verdadeiros. Agora aqueles que não aceitam, é complicado, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado. Por quê? Ah, pastor, e as minhas bênçãos que eu orei a Deus? Eu vim para a igreja pedir uma resposta a Deus daquelas bênçãos que eu orei. Você já orou? Você está esperando, tá? Deus está querendo fazer, agora Ele está te alertando isso aqui, esse cuidado, você não perdeu, porque já está a caminho. E se você orou, o que Jesus falou? Tudo quanto pedir de oração, crendo, receberei. Se orou, já está a caminho. Cuidado para agora não vir um demônio disfarçado lá e derrubar você. Entendeu? O ensinamento é errado, aí você verificar com o que Jesus está falando, você está indo para outro lado. Tudo que Deus já falou, irmão, é verdade. Nossos filhos serão ensinados do Senhor. E já orou? Já pode ter certeza, Deus está trabalhando no coração deles. Vai chegar a hora. A pouco você vê, a pessoa está totalmente mudada. Ah, pastor, mas é a minha prosperidade. Deus falou na palavra dele, Senhor meu pastor, e nada me faltará. Agora preste atenção numa coisa. Tudo é possível ao que crer. Se eu não creio, o negócio não acontece. Ah, mas está demorando tanto, irmão. Luta para crer, uma luta para crer. Está pensando que não é? O diabo vai tentar bombardear a sua cabeça. Esquece isso, não vai acontecer mais não. Você está perdendo tempo. E se tivesse que acontecer, já tinha. Da onde que vai acontecer? Você dá ouvido a essas vozes negativas. Você deixa isso entrar no seu coração. Cuidado com o que você pensa. Nem tudo que você pensa é o seu pensamento, o pensamento de Deus. O diabo, ele fala na sua mente como um pensamento negativo. Deus fala como um pensamento positivo. O demônio vai fazer de tudo para tirar do seu coração o que Deus colocou. Aí daqui a pouco você está pensando que é difícil, que não é fácil, que não dá, o problema é muito grande, e isso está atrapalhando Deus de agir. Porque você tem que olhar para Deus como o seu Deus, o poderoso de Jacó, o seu provedor, o seu salvador, o seu redentor. Você tem que olhar para Deus assim, como um Deus muito superior a todos os demônios, a todos os problemas.
Se você olhar para o problema, é enorme. Deus não pode nem resolver isso. É como se você estivesse chamando Deus de fraco e o diabo de forte. E vê que o diabo não sai, ele é o cara. Entendeu? Aí não. Aí ele vai passar perto de você assim, esse cara sou eu. Você está entendendo? Você vai dizer que ele não sai, você não. Então ele é fortão. Não, mas você tem que olhar para Deus. Eu sei que a gente já está em cima da hora. Rapidinho para encerrar, 2 Crônica 20. Porque se você ficar olhando para o diabo desse jeito, aí vai ficar. Tá rindo, a coisa é séria. A gente tem que olhar para ele como nada, como derrotado. É isso que ele é. Entendeu? O Josafá, ele estava sendo perseguido. 3 exércitos veio sobre ele. Gente, era muita gente, era como a areia do mar. E ele estava sendo ameaçado. Né? Aí o que ele fez? Ele, quando viu o bicho estava pegando, vamos dizer assim, né? Ou estava querendo pegar, sei lá. O que ele fez? Ele foi orar a Deus. Primeiro, que é isso que a gente tem que fazer. Você está vendo o troço levantando? Ora a Deus, irmão, ora mesmo. Tem dias, ontem, por exemplo, eu passei praticamente o dia orando. Eu vim aqui na igreja, eu orei na parte da manhã. Fiquei aqui até 1 hora eu levei a irmã para estudar, voltei, comi alguma coisa, fui para o monte. Eu cheguei no monte, isso era umas 3 horas, eu saí de lá, era quase 6 horas, orando. O que você não vai fazer lá? Orando, gente. O que eu vou fazer no monte? O que uma pessoa vai fazer no monte? Orar. Aí voltei do monte, nem em casa não fui. Entrei aqui para a igreja, fiquei orando. Eu sei que eu subi para cá, já era quase 10 horas da noite, estava orando. Porque às vezes a gente ora, mas é pouco, é muito, já orei demais. Não, irmão. Dependendo da situação, você tem que se consagrar, tem que fazer um jejum. Que há tipos de demônio que só sai com oração e jejum. O próximo está insistindo, não está querendo sair, faz um jejum. Pronto. Senhor, estou fazendo um jejum. O Senhor falou que caixa de demônio só sai com oração e jejum. Redobra suas orações, você só não pode abaixar a cabeça. Senão você vai ser derrotado mesmo. Entendeu? O diabo, ele não tem força contra Deus. Não existe um demônio que não sai. Cai dentro de oração, jejum, que ele vai sair. Ele não tem força. Ele não pode vencer Jesus. Glória a Deus. Então, o Josafá, o que ele fez? Ele pôs-se a buscar o Senhor, aplicou logo um jejum. E ele foi orar a Deus. Olha o que ele falou com Deus aqui. Deixa eu achar. Lá no versículo, lá no 2 Crônica 20, versículo 6. E Josafá, sabe o que ele fez? Ele foi orar a Deus, buscar a Deus, jejuar. Aí olha o que ele ia, às vezes tem luta, que o negócio, bichinho se levanta mesmo, tenta te encarar, mesmo sabendo que não dá para ele. Mas aí você tem que ser, a Bíblia diz, né? Digo fraco, sou forte. Você tem que resistir o diabo até ele fugir de você. Acharam aí? Ele disse assim, 2 Crônica 20, versículo 5. E pôs-se Josafá em pé da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse:
disse, olha o que Josafá disse, presta atenção, ó. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Vamos dar uma paradinha aqui? Olha o que Josafá falou para Deus. Josafá não falou para Deus assim, olha Senhor, esse grande exército que veio, olha como eles são fortes, Senhor. Olha lá como eles são parrudos, está tudo armado, vai estraçalhar a gente. Não foi isso que ele falou. Ele não chamou o problema de maior do que Deus, não. Ele falou que Deus é que é o mais forte. Ele está falando, na tua mão há força e poder, e não há nada que possa te resistir. É assim que ele via Deus sobre aquele problema. E você, como que você vê Deus diante do seu problema? Porque às vezes você vê um problema muito maior do que Deus. É como se Deus fosse fraquinho, não tivesse condições de tirar você daquele problema. Você entendeu? Josafá não. Josafá falou para ele, ó. A tua mão há força e poder, Deus. Não há nada que possa te resistir. Ou seja, eu sei que isso aí não é nada para o Senhor. O Senhor pode resolver isso aí. Por isso que eu estou vindo aqui até o Senhor. Aí ele diz, ó, porventura, ó Deus, porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora o morador da terra de diante do povo, do seu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, seu amigo, para sempre, e habitaram nele, edificaram casa no santuário, o seu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, e nós nos apresentaremos diante desta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Pode ser o que for, está vendo ali? Perseguição, peste, fome, o que você estiver passando. Ele falou, clamaremos o Senhor na nossa angústia, o Senhor vai nos livrar. Tem gente que não clama a Deus, a pessoa está passando mau sufoco, mas não ora. Não vai lá falar com Deus, não vai pedir Deus para livrar ela daquilo, não vai para a igreja. A pessoa está passando uma luta, ela de vez em mais para a igreja, ela se afasta. Em vez de ela orar mais, ela para de orar, ela faz o contrário. Josafá foi lá e lembrou ele, Senhor, o Senhor falou que qualquer mal que viesse, a gente clamaríamos o Senhor e o Senhor ia nos ouvir e nos livrar. Aí ele disse, agora pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, dos filhos das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel como vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram, não destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos aonde? Em ti. Mas em ti quem? Aquele que ele falou lá, que tem todo o poder na mão, que ninguém pode resistir. Assim, nós não estamos vendo força não, mas a gente está olhando para a força do Senhor. A gente está olhando para a força do seu poder, contando o poder do Senhor. Que você não pode, é fraquinho, mas Deus é poderoso, pessoal. Entendeu? Aí ele disse, e toda Judá estava perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jesiel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e Jaziel, e disse,
Dai ouvido a todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor nos diz: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha aí, Deus tomou frente do negócio. Deus falou: agora isso aí, essa batalha não é mais sua, não, agora é minha. Agora quem vai lutar sou eu. Essa peleja não é mais sua. Ainda falou mais, ó, quer ver? Nessa peleja, no versículo 17, nessa peleja não terás que pelejar. Parai, ficar em pé e vede a salvação do Senhor. Deus falou para ele: você não vai ter nem mais que lutar. Agora isso é comigo. Mas por quê? Ele foi lá, se colocou diante de Deus, mostrou para Deus que confiava nele, mostrou para Deus que ele sabia que o Deus dele era muito maior do que aqueles dos inimigos. Entendeu? Agora você tem que ter cuidado, você vive com pensamento de derrota agarrado. Ah, meu Deus, eu vou morrer de fome. Ah, meu Deus, olha as crises. Você está olhando para o mundo. Jesus falou o seguinte: pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto. Ah, pastor, mas os governos não deu para você orar por eles. Quem é o seu pastor é Jesus. Ah, mas a violência, mas Jesus disse: mil cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito e não chegará a ti. Ah, mas é tanta doença, praga, daí como chegará a sua tenda. Você quer mais? Você tem que olhar para a palavra. Se você for olhar o que está acontecendo aí, irmão, tem gente que já está até se matando antes da hora. Eu vou matar logo para não morrer na mão dos outros. Vou me matar mesmo. Irmão, não é você fazer isso. Para de olhar para a circunstância, ora a Deus, clama a Deus, espera, Ele vai te socorrer. Ah, mas aí Deus não fez, eu vou assaltar. Irmão, você está fazendo péssima coisa. Você está destruindo a sua vida. E você está vendo aí o que aconteceu aí fora, aí do lado do rio, aí, para as pessoas que pegou o caminho errado, viu? A Bíblia diz que de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Aqueles lá também acreditavam que estava tudo bem. Que ia se dar bem, ia ganhar dinheiro fácil, cadê eles? Irmão, não é assim. Espera no Senhor. Ah, mas pastor, não sei o que está acontecendo na minha vida, que nada dá certo. Você também tem que se examinar a si mesmo. Não pode ter um pecado, tem que limpar o coração. Busca a Deus: Senhor, perdoa, eu errei, porque tem duas coisas só que atrapalham a resposta de Deus na nossa vida. Pastor, qual é essas duas coisas? Pecado, que separa a gente de Deus. Às vezes a pessoa quer vencer cheio de ódio, na força do ódio. Não é assim, é na força de Deus, não é na força do ódio. Então o pecado atrapalha. Qual é a outra coisa? A incredulidade. Quando eu não creio que Deus é capaz de mudar a minha história. Então essas duas coisas você tem que lutar, contra o pecado e contra a sua dúvida. Você vencendo isso, você vai vencer tudo, e tudo para você vai dar certo. Glória a Deus. Gente, Deus é justo. Você está buscando a Deus? Está sendo fiel a Deus? Por que Deus não vai te abençoar? Tem hora que você pensa assim: meu Deus, eu acho que nada vai acontecer, então eu estou olhando assim. Entendeu? Você tem que crer no que Deus está falando. Amém? Glória a Deus. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. É porque não é fácil o ser humano acreditar naquilo que ele ainda não viu, não. É difícil. É igual Tomé: não, mas se eu ver ali, eu acredito. Mas com Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Primeiro você tem que crer. Glória a Deus. Amém? E não dispensa os mínimos detalhes, não. Às vezes você está orando a Deus para que Deus te dê uma coisa grande, mas você esquece de agradecer as pequenininhas.
poxa, eu queria tanto comer um bife de alcatra, mas você esquece de agradecer o frango. Seja fiel no pouco, que no muito o Senhor te colocará. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor ajuda essa pessoa, Deus, que tem horas que bate o desespero na vida dela e ela pensa até em fazer besteira, Senhor. Pensa em assaltar. Tem gente que pensa em se matar. Oh Deus, que o Senhor venha repreender esses espíritos imundos, atormentadores, que tem atormentado a vida dessa pessoa, falando na mente que não tem mais jeito, que acabou tudo, que não dá mais jeito, tem que acabar com a vida. Pai, em nome de Jesus, eu estou paralisando a ação desse demônio e mandando sair agora, em nome de Jesus. E Deus, ajuda essa pessoa que precisa de um milagre no seu casamento, na sua prosperidade, na sua fé, Pai, na sua saúde. Essa pessoa, Deus, que está passando por momentos de luta, essa pessoa que está passando por momentos difíceis, ajuda essa pessoa, Pai, como o Senhor ajudou Josafá. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor disse: invoca-me na angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Oh Deus, que o Senhor venha abrir a porta do emprego, que o Senhor venha abrir a porta da prosperidade. Oh Deus, que o Senhor venha tirar todo o espírito do desânimo, da dúvida, da incredulidade, do medo, e que em nome de Jesus a vida dessas pessoas venha mudar. Visita o parente, visita, ó Pai, os familiares, e em nome de Jesus nós usamos o poder e a autoridade do Seu nome para dizer aos demônios, aos espíritos de enfermidade, aos espíritos da morte, aos espíritos dos vícios, do espírito da depressão, da ansiedade, sai agora da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Sai do casamento, sai da família, sai dos filhos, aonde você estiver escondido na vida dessa pessoa, eu mando que sai agora, em nome de Jesus. Até essa palavra que foi pregada hoje, os espíritos do erro, do engano, da religiosidade, sai do coração de cada pessoa, vai embora agora, sai, em nome de Jesus, e não volta mais. Oh Deus Todo-Poderoso, eu estou abençoando cada uma dessas pessoas agora. Oh Pai, eu estou declarando todos eles curados e libertos, a família, que tudo venha mudar, Pai. Em nome de Jesus, que essas pessoas venham ver a mão do Senhor operando sobre a vida delas, em nome de Jesus. Pai, nos ajude a ficar com a Sua palavra, liberte fábula, história, oh Pai, coisa vazia, que não edifica, que o Senhor limpa a gente e enche do Senhor, da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, do poder do Senhor, para vencer as batalhas em nome de Jesus. E graças a Deus, Pai, quem trouxe aí dízimo, oferta, que o Senhor pode estar abençoando, recebendo e abençoando a todos em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, escuta, essa semana é como se fosse um deverzinho de casa. Medita nisso que foi pregado, sai um pouquinho do negócio. Porque não sei o que é fulano, diz que é sua. Sai desse negócio e medita um pouquinho mais na palavra, tira um tempinho para meditar. Quando eu falo meditar, pastor, minha vida é uma correria, mas às vezes você não está nem com a Bíblia, mas você está meditando. Senhor, fala comigo mais profundamente aquilo que o Senhor falou comigo na igreja, abre meu coração para me entender. Jesus vai te explicar, vai abrir para você de um jeito, e você vai sentir uma diferença enorme na sua vida. E você, mudando, tudo ao seu redor vai mudar. Às vezes tem coisas
que ainda não mudou porque você está acreditando errado. Você olha para o parente e acredita que, mas há tantos anos que ele nunca vai mudar. Então você está acreditando errado. Você tem que olhar para a pessoa, não vai mudar assim, vai mudar, vai, ser uma vez. É assim que você tem que ver. Glória a Deus, amém? Então vamos na paz do Senhor. Deseja aí um bom dia, seus irmãozinhos. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.